Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 15 de fevereiro, quinta-feira, depois de cinza. Já estamos assim vivenciando nosso retiro espiritual, vivenciando a Quaresma, tempo em que nos preparamos para celebrar com grande júbilo a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje convido você, convido toda a sua família, para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 22 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos assim no início da Quaresma, um tempo forte na vida da igreja. Um tempo forte na vida de todos aqueles que desejam percorrer um caminho que Jesus percorreu, atualizando esta caminhada no contexto de hoje. Então, a Quaresma é um período de 40 dias, como sabemos, durante os quais nos preparamos para a grande festa, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a liturgia deste tempo nos faça recordar o sofrimento de Jesus, esse tempo não deve ser vivido com tristeza, pois Jesus vive, ele não está mais na cruz. Vejam, meus irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus revela aos discípulos o desfecho de sua trajetória terrena. Então, o Filho do Homem deve sofrer muito, o Filho do Homem deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos tiveram muita dificuldade em entender o que Jesus lhe revelaram até então. Então, eles não haviam entendido o seu messianismo e permanecia preso à mentalidade do mundo, sonhando com o poder, sonhando com a fama. Pelo entender deles, Jesus não poderia aceitar um desfecho tão trágico para a sua vida. Tudo que for dito por Jesus soou para eles como um fracasso. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que essas palavras de Jesus deixaram os discípulos inseguros, porque não dizer, deixaram eles decepcionados, afinal, eles haviam apostado o futuro deles numa vida segura com Jesus, uma vida em busca de status, talvez. Para os discípulos, tudo que Jesus lhe disseram foi de difícil compreensão. Mas para nós, meus irmãos, minhas queridas irmãs, que vivemos os frutos da sua ressurreição, não deve ser difícil de compreender. Afinal, nós já sabemos que a partir da ressurreição de Jesus, a cruz deixou de ser sinal de morte para ser um sinal de vida. Seguir Jesus é opção. Renunciar a si mesmo é uma condição para segui-lo. Renunciar a nós mesmos é o mesmo que anular as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Veja que a cruz é certeira na vida de quem faz a opção por Jesus, já que serão muitos os inimigos tentando tirá-lo do caminho de Deus, o que não conseguirão, pois quem está enraizado no Filho não será tirado do Pai. Os discípulos demoraram a aceitar o desafio da cruz e só aceitaram o fato depois da ressurreição de Jesus, quando eles tiveram a certeza de que a cruz não era algo definitivo. Foi a partir da ressurreição de Jesus que esses primeiros seguidores de Jesus abraçaram a cruz, fazendo o mesmo caminho que Jesus fez, dando a sua vida pela causa do Rei. Então veja que o contexto de ganhar e perder para Jesus é um contexto oposto do conceito de ganhar e perder para o mundo. O que o mundo entende como ganhar a vida, para Jesus é perder a vida.
Não hesitemos em segui-lo. Afinal, ele nunca nos pediu algo que ele mesmo não tivesse feito primeiro. Tudo que Jesus nos pede para fazer, ele o já fez antes. Por isso, antes de nos fazer a proposta para que o sigamos, Jesus nos fala de que ele próprio teria que passar por sofrimento, rejeição, morte, mas afinal, no terceiro dia, haveria a ressurreição. Amados irmãos, queridas irmãs, a ressurreição de Jesus é para nós, no entanto, a maior mensagem de esperança, pois já sabemos que, se Deus o ressuscitou no terceiro dia, depois de sua paixão e morte, também nós nos ressuscitará depois que passamos pela cruz e também pela morte para a vida gloriosa, para uma vida de glória. Precisamos, portanto, fixar os nossos olhos no amanhã que virá e não somente no hoje em que estamos enfrentando. Então, que esse retiro quaresmal nos faça levarmos a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso seguimento a Jesus Cristo, sobre o nosso tomar a nossa cruz do dia a dia para seguir a Jesus. E devemos, assim, nesse dia de hoje, nos perguntarmos como entendemos a proposta de Jesus para segui-lo. O que você precisa renunciar para seguir a Jesus? O que significa para você, meus irmãos e minhas irmãs, tomar a sua cruz? Ou qual é a sua cruz? Será que você pode ser essa cruz? Você que não se aceita, que queria uma vida diferente. E após essa mensagem de Jesus, o que dizer a Jesus diante disso? Então faça essa reflexão nesse dia de hoje, se perguntando qual será a cruz que devemos tomar para segui-lo. Qual é a minha cruz? Peçamos ao Pai para nos darmos a firme disposição de renunciar a todos os nossos projetos pessoais para abraçar unicamente o projeto de Jesus, mesmo devendo passar por sofrimento. Assim seja. Amém. Então desejo a você, meus queridos e minhas queridas irmãs, uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês um frutuoso tempo quaresmal e fiquemos na paz de Jesus. Amém.